Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Isso ajuda bastante na divulgação desses vídeos. Obrigado a todos aqueles que estão curtindo, compartilhando e também comentando aqui nos nossos vídeos. Na última semana nós tivemos um comentário muito pertinente do Sérgio Ayala, e ele fez um comentário interessante perguntando, um vídeo que nós fizemos sobre a marca da besta, por que tantos pastores estão dando tanta ênfase na questão do marxismo cultural e da ameaça comunista, e se as profecias falam alguma coisa a respeito disso. E eu respondi para ele que nós estamos pretendendo fazer um vídeo sobre isso, nós estamos esperando o momento certo, provavelmente vai ser depois do estudo do capítulo 17 de Apocalipse. Nós vamos fazer um vídeo bônus, um vídeo extra sobre esse assunto, juntando tudo que a gente aprendeu até o capítulo 17. Por isso é muito importante que você acione o sininho, se inscreva no canal e acione o sininho, para que você receba as notificações. E aí quando sair esse vídeo, você vai receber a notificação e aí você vai estudar com a gente a respeito desse assunto também muito importante para os nossos dias. Também nos siga lá no Facebook.com/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse bloco profético chamado Quiasma. Vamos estudar o capítulo que fecha esse bloco, o capítulo 14. Então, sem mais delongas, se você puder fechar os seus olhos ou ficar em atitude de oração, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai bendito, te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Pedimos que mais uma vez o Espírito Santo se faça presente aqui junto conosco e também com aqueles que estão estudando a Tua Palavra nesse momento através desse vídeo. Que o Senhor possa estar confortando, consolando e também sendo o seu professor. Nos perdoe, nos dê a Tua paz, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como nós falamos, o capítulo 14 ele faz parte de um contexto. Ele está dentro de um bloco e ele fecha esse bloco. Um bloco que começa lá no capítulo 12 e que começa falando de uma guerra no céu que teve entre Satanás e Jesus. E ele passa por todos os acontecimentos aqui na terra, a perseguição da igreja, o surgimento de dois poderes, um poder político e um poder religioso, que são as duas bestas. Ele passa depois pelo capítulo 14, que nós vamos estudar, e ele termina com a volta de Jesus. Então tem todo um contexto inserido nessa linha, nessa sequência de acontecimentos. Então nós não podemos tirar o capítulo 14 fora dessa sequência para estudá-lo. Nós temos que estudá-lo dentro deste bloco. Então para isso nós precisamos lembrar aonde o capítulo 13 nos deixou. O capítulo 13 conta de uma união entre as duas bestas, a besta do mar e a besta da terra, um poder religioso e um poder político, e que a união dessas duas bestas vai resultar numa grande perseguição, a última grande perseguição àqueles que são fiéis a Deus. Por quê? Porque a besta da terra, o poder político, vai dar um decreto religioso para que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta, a besta do mar. E aqueles que não quiserem aceitar esse decreto, que é uma contrafação satânica da lei de Deus, nós vimos isso nos vídeos anteriores, vão sofrer sanções econômicas, não vão poder nem comprar nem vender. E mais do que isso, se não aceitarem essa nova ordem mundial que será criada a partir desses dois poderes, vão ser passíveis de pena de morte. Então vai ser uma grande perseguição, a última grande perseguição àqueles que quiserem permanecer fiéis ao lado de Deus. Dentro deste contexto, então nós terminamos o capítulo 13 mostrando essa união entre igreja e Estado, fazendo um decreto para que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta, e aqueles que não adorarem serão perseguidos e até mortos. Aí surge um grupo que nós já vimos aqui em Apocalipse. Vamos lá em capítulo 14 de Apocalipse. Nós vamos ver que grupo que é esse. Capítulo 14, no verso 1 fala: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião,
e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Esse grupo 144 mil nós já estudamos lá em Apocalipse capítulo 7 e faz todo sentido eles aparecerem aqui. Porque lá no capítulo 7 nós já estudamos, se você não estudou, procure aí na playlist, vai estar o capítulo 7 de Apocalipse. Você vai lá e estuda, assiste esse vídeo para você entender, mas dando um resumão aqui, eles são o povo que permanecerão fiéis aos mandamentos e à palavra de Deus no período da grande tribulação. Quando começar essa grande tribulação, haverá uma grande perseguição, esses serão aqueles que permanecerão fiéis à palavra de Deus. Serão aqueles que receberão o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, e serão selados por Deus e para se manterem firmes nesse período muito terrível que vai acontecer com aqueles que quiserem realmente seguir a palavra de Deus. Por isso que é muito importante, por isso que faz todo sentido que esse grupo apareça aqui após o capítulo 13, porque quando o capítulo 13 me termina mostrando que vai ter essa grande perseguição, surge os 144 mil selados, que é justamente o povo que vai permanecer fiel. Então agora nós mudamos o foco. O capítulo 12 mostra o conflito entre Jesus e Satanás, depois Satanás perseguindo a igreja. O capítulo 13 é todo sobre a contrafação satânica, mostra o dragão, a besta do mar, a besta da terra. E agora o capítulo 14 mostra o lado de Jesus, né? O time de Jesus, se a gente pode dizer assim. Agora nós vamos ver os 144 mil, a função dos 144 mil e como vai terminar esse grande conflito. E depois que nós vimos, que nós estudamos lá no capítulo 7, todas essas características, nós vimos lá que esses 144 mil serão selados com a lei de Deus. Por isso que faz todo sentido. Se o decreto religioso que a besta da terra vai dar para adorar a besta do mar é uma contrafação satânica da lei de Deus, por isso que aparece os 144 mil, porque eles são selados com a lei de Deus, são aqueles que permaneceram fiéis aos mandamentos de Deus. E aqui dá algumas características a mais desses 144 mil, além daquelas que já foram dadas lá em Apocalipse 7. E confirma aquela interpretação que nós já damos no capítulo 7. Porque fala que aparece eles do lado do Cordeiro, né? Eles estão em pé junto com o Cordeiro no Monte Sião. E é interessante porque o Monte Sião é um monte onde Jerusalém foi construída, é onde está a capital da nação de Israel, simbolizando que eles estão do lado de Deus, né? Se eles estão junto com o Cordeiro, do lado de Deus, então isso aqui são o povo de Deus. Mas também quando fala dessa expressão que eles estão em pé junto com o Cordeiro no Monte Sião, lembra, é uma referência direta a Joel capítulo 2. E em Joel capítulo 2, no verso 32, que fala sobre essa questão de estarem lá, os salvos estarão no Monte Sião, um pouco antes do verso 28, fala justamente desse período em que vai ser derramada a chuva serôdia, o Espírito Santo, naqueles que serão selados por Deus nesse período de grande tribulação. No capítulo 2, do verso 28 de Joel, fala: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Então, se encaixa perfeitamente. Lá em Apocalipse 7, quando fala que o sol escurecerá, a lua se tornar vermelha como sangue, no final pergunta: e chegará a ira do Cordeiro, e quem poderá suster-se? E aí mostra os 144 mil. Quem que vai permanecer firme nesse período? Esses daqui, os 144 mil.
Depois lá no capítulo 14 fala que eles estarão de pé no Monte Sião, esses que serão salvos da grande tribulação. Lá em Joel fala que esses que serão salvos serão aqueles que receberão a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, que vai fortalecer esse povo para permanecer fiel. Então tudo se encaixa perfeitamente nisso que nós estamos estudando, nessa interpretação que nós estamos dando. Mas ele dá mais algumas características. Fala no verso 3, no capítulo 14, Apocalipse, verso 3, que eles entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Por que ninguém pode aprender esse cântico? Essa questão do cântico novo geralmente é um cântico, quando apresentado na Bíblia, de alguma experiência que você passou e que só você pode contar sobre essa experiência. Então eles serão aquele povo que estarão vivos durante a grande tribulação, só eles vão passar por essa experiência. Por isso que fala que eles terão um cântico novo. Nós temos essa expressão lá em Salmos, no capítulo 40, ou no Salmo 40, que Davi também passa por essa experiência, e ele uma experiência de livramento. Tanto é que o nome do salmo é oração para livramento. Que ele fala assim, capítulo 40, verso 1: Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, quando alguém fala que teve um cântico novo, significa que ele teve uma nova experiência, ou uma experiência que só ele passou por aquilo, por isso que só ele pode cantar aquele cântico, porque só ele passou por aquilo. Depois fala no verso 4 que são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Essa expressão, que não se macularam com mulheres, mulher em profecia simboliza igreja, significa igreja, e não necessariamente seja uma igreja boa, porque nós vimos lá no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas e várias igrejas apostatadas, mas continuavam sendo chamadas de igrejas. Então significa que eles não se macularam com doutrinas de igrejas. Quando fala que eles são castos ou são virgens, não significa que só os virgens vão se salvar nesse período. É uma referência direta lá em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 2, em que o apóstolo Paulo usa dessa metáfora, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Tanto é que depois lá no capítulo 14, se nós formos ler, ele fala que são estes os que seguem os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Resumindo tudo, significa que serão aqueles que não são apegados à placa de igreja. Eles seguem o Cordeiro, independentemente do que aconteça. Eles são aqueles que, quando descobrem uma nova doutrina bíblica, uma nova interpretação bíblica diferente daquela tradição que ele vinha seguindo, mesmo que seja apegado a uma igreja, eles não são firmados nessa igreja, são apegados ao Cordeiro. Então, aquelas pessoas que falam assim, mas eu nasci nessa denominação, eu me criei nela e não vou sair, mesmo sabendo que a doutrina está errada, não farão parte dos 144 mil. 144 mil, eles seguem o Cordeiro, eles não seguem placa de igreja, eles não se macularam com mulheres, eles seguem o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro for. Isso é muito importante, porque nesse período dos últimos dias, como nós já falamos, não é placa de igreja que vai salvar ninguém. São aqueles que permaneceram fiéis à palavra de Deus. E também fala que são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui já começa a mostrar que esse povo não vai ficar calado. Eles têm uma função no tempo do fim. Eles são aqueles que permanecem fiéis, mas eles não ficam permanecendo fiéis em silêncio. Eles pregam e não é achado mentira na sua boca. Então eles pregam a verdade. Se não tem mentira, ao contrário da mentira é verdade. Não é achado mentira na boca deles, eles pregam a verdade no tempo do fim.
E no próximo vídeo nós vamos descobrir qual que é essa verdade que eles pregam. Nós vamos ver as 3 mensagens angélicas, as mensagens que devem ser pregadas no tempo do fim. A mensagem que deve ser pregada para o mundo ouvir antes da volta de Jesus, que é esta a pregação que os 144.000 vai estar pregando neste período. Então, do verso 1 até o verso 5, me apresenta agora o lado de Cristo, o lado de Jesus, em contrapartida ao que é me apresentado no capítulo 13, que é só sobre a trindade satânica. E nós vamos ver no próximo vídeo como que esse grupo vai se comportar nesse período, o que eles vão pregar. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, Deus abençoe e esteja conosco até uma próxima, se assim o Senhor permitir.